eu tenho a indignação construtiva. Eu chego no meu serviço, eu chego no meu horário, né? Eu faço o que precisa ser feito lá no meu serviço, o que o meu patrão manda, né? Não é assim. Demonstra inconformismo e se move para buscar o melhor. Então, eu preciso dar o meu melhor na minha empresa. Eu preciso ser um colaborador participativo, tá? Reconhece sua posição e busca informações, né? E conhecimentos para evoluir e superar na entrega de resultados. Ou seja, a minha empresa, ela é 70%, né? O empreendimento, os negócios, as medicações ali, elas são vendidas. Mas se eu começar a orientar o meu paciente como tomar essa medicação, se eu começar a falar, você veio comprar medicação, o senhor quer que eu demonstre para você como você faz essa diluição? Como você vai tomar essa medicação? Você quer tomar essa medicação aqui para ver se você vai ter algum processo alérgico? A gente pode estar te ajudando em relação a isso. Então, isso é um trabalho que eu não sou conformada. É sempre assim, vai ser sempre assim aqui, não vai mudar. Não, eu preciso ter mudanças de atitude onde eu trabalho. O meu paciente, ele veio comprar uma medicação para pressão. E aí tá no horário dele tomar essa medicação, ele vai viajar daqui 2 quilômetros. O que é que eu vou fazer? Eu vou entregar essa medicação e deixar esse paciente embora e tomar só daqui 1 hora a medicação dele? Não. Eu vou oferecer uma cadeira para esse paciente sentar, eu vou oferecer a medicação, uma água para ele tomar. Aí depois que eu aferir a pressão e ver que controlou a pressão dele, que eu vou mandar ele para casa dele. Então, isso é o meu melhor. Aí, aquele paciente que comprou a medicação, ele chega na casa dele, o que que ele vai falar? Ele vai dizer, olha, eu fui na farmácia X e o rapaz que estava lá, a moça, me atendeu tão bem. Ele mediu minha pressão, viu que estava alta, pediu para eu tomar a medicação, me deu a água, pediu para eu sentar. Ele viu minha pressão que estava boa novamente e me encaminhou para casa. Ou, eu fui lá e minha pressão estava muito alta, comprar medicação, e aí eu tomei e o funcionário viu que a minha pressão não baixava com a medicação, me encaminhou para o hospital. Se não fosse aquele funcionário, eu tinha infartado. Então, isso é a diferença, gente. Essa é a diferença. Eu estava numa unidade. Eu gosto sempre de dar exemplo para vocês, porque são exemplos que a gente, né, precisa passar. Eu estava na unidade, o paciente chegou com sintoma de corona, febre muito alta, desidratado. E aí o médico consultou e passou a medicação para ele. Lá no consultório do médico, ele falou, olha, eu já estou tomando azitromicina. Aí o médico pegou a receitinha, né, lá do paciente e colocou, ele prescreveu azitromicina, prednisona e paracetamol. Ele colocou na frente de azitromicina, paciente já tem em casa. Aí esse paciente chegou, né, em mim e falou, ô enfermeira, aqui o doutor colocou 3 remédios, só que lá na farmácia eles me forneceram só 2. O que eu faço? Mas por que se o médico me passou 3? Por que eu vou tomar só 2? É porque não tem na farmácia? Eu tenho que comprar? Aí eu fui olhei a receita dele, o que estava escrito na frente da medicação azitromicina? Paciente já tem a medicação em casa. Aí eu virei para esse paciente e perguntei, deixa eu te perguntar, você tem azitromicina na sua casa? Não. Eu consegui um comprimido com o meu vizinho e aí eu tomei ontem. E aí eu falei para a médica,
Então a médica entendeu que ele tinha medicação em casa. Então, se ela passasse mais medicamento para ele, ele ia se automedicar, né, com uma dosagem maior. E o técnico de farmácia não se atentou a essa situação de perguntar para ele se ele tinha realmente essa medicação em casa. Ela confiou na palavra do médico, mas o profissional médico, ele não errou. Ele interpretou mal a informação que o paciente passou para ele. O que eu, da farmácia, deveria ter feito? Perguntar novamente para esse paciente se aquela medicação ele tinha em casa ou tinha em quantidade suficiente. Porque a médica passou 5 comprimidos. Vamos supor que o paciente só tinha 2. Ele vira para você e fala, eu só tenho 2 comprimidos. Então, eu tenho que fornecer o quê? 3 comprimidos para esse paciente. Então, essa é a nossa diferença, tá? A nossa diferença como profissional. O paciente, ele é leigo. O paciente, ele não tem obrigação de saber informações que eu, como profissional, preciso passar para ele, tá bom? Então, isso é melhorar a qualidade na assistência. É atender melhor, com qualidade, né? Aumentar. Aí, esse paciente fala para a mãe, fala para o vizinho. Aonde que as pessoas vão comprar medicação? Na farmácia onde ele falou. Então, aumenta a renda, né? Ali do teu patrão ou da tua própria farmácia, você vai vender mais, os pacientes vão gostar de estar indo lá com você. Você orienta bem, você fala bem, você é comunicativo. Então, ele vai gostar de estar ali, naquele ambiente. Se o paciente não gostar do ambiente, ele, vai embora, né? Ele não fica, tá bom? A gente precisa entender, né, que nós, como os colaboradores, nós temos que ter empatia. Professora, o que é empatia? Eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu, como professora, eu me coloco no lugar de vocês que estão aí da telinha. Como assim, professora? Como que eu gostaria de aprender? Eu gostaria de aprender uma disciplina mais ou menos, ou eu gostaria de aprender uma disciplina com todas as informações que eu preciso de forma clara, objetiva? Então, como eu me sinto em relação ao outro? Se eu tratar o outro com discriminação, com ignorância, com falta de orientação, eu vou gostar de ser atendida dessa forma? Então, isso é empatia. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Você atender um paciente é como você gostaria de ser atendido, com as orientações importantes, necessárias para aquele paciente, tá bom? Pensamento criativo. Associa ideias antes não associadas. Imaginações, situações ou cenários que possam contribuir de forma inusitada para a solução ou melhoria de uma questão. Ou seja, meus amores, vocês aí do outro lado estão lá, né? Você vai trabalhar lá na farmácia Extra Farma, certo? E aí você lá está trabalhando lá na farmácia, você observa que os seus profissionais, colegas de trabalho, estão utilizando roupa inadequada para trabalhar. Não está utilizando máscara, coloca a máscara aqui no queixo, né? Que o seu colega de trabalho está atendendo mal o cliente. Não está passando a informação correta para o cliente. Eu, como um pensamento crítico, eu vou chegar ou conversar com o meu chefe, ou quando estiver todos reunidos, e passar para eles, que tal todos nós usarmos a máscara corretamente, lavar as nossas mãos com água e sabão, ou utilizar o álcool 70, ou utilizar a luva após essa lavagem ou descontaminação com álcool.
O que vocês acham dos pacientes que chegam aqui para comprar medicação ou que vai pegar medicação? A gente coloca umas fitinhas coloridas aqui no chão para ele saber a distância que ele precisa ficar de um para o outro para que eles não se contaminem com o coronavírus. Então, isso é um pensamento criativo, tá? Eu vou melhorar a assistência através do meu pensamento, ou seja, eu vi uma situação e eu posso melhorar aquela situação, tá bom? Adaptabilidade. É até difícil falar, né? Adaptabilidade. O que é isso, professora? Eu nunca ouvi falar dessa palavra. Eu falo para vocês. Adaptar-se a novas situações. O que aconteceu esse ano? Veio o coronavírus. Não foi? Nós tivemos que nos readaptar. Vocês estão aí do outro lado da telinha em vez de estar aqui em sala de aula. Ou seja, a faculdade de vocês para transmitir conhecimento, para formar vocês, buscou novas formas de agir diante de uma situação. Então, você que está aí do outro lado, que se nega a assistir essas videoaulas porque, eu não estou em sala de aula, então eu não vou aprender porra nenhuma. Você está com seu pensamento retrógrado. Você precisa entender que é uma adaptação que você precisa fazer para situações. Não é só aqui. Não é só na Olympus que está acontecendo essa situação, é no mundo. Então, eu como ser humano, como profissional, como estudante, eu preciso me adaptar. Eu, enfermeira, eu tenho que trabalhar com uma máscara N95, com um óculos, com uma touca, com uma viseira, com um macacão que ele me tampa todinho, só deixa isso aqui do lado de fora. Eu passo o dia todinho com esse macacão. Se eu precisar ir no banheiro, eu tenho que ir lá numa sala de desparamentação, tirar toda essa roupa. Aí eu vou no banheiro, aí eu venho, me descontamino, lavo a mão, calço luva, visto esse macacão para me poder voltar pro meu trabalho. Eu já fiz isso alguma vez, gente? Nunca me imaginei numa situação dessas. E é isso que vocês precisam entender, tá bom?